Tem hora que a gente nem tá afim de acordar, a gente ainda quer dormir, estamos com sono, mas tá na hora de levantar. Olá, que bom te ver por aqui. Eu sou a Kelly, professora de História, e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre tempo. Tempo é um importante objeto de estudo do historiador. Afinal, a história estuda o ser humano no tempo. Mas o que é tempo? Você já deve ter ouvido expressões como: o tempo está para chuva, não posso perder tempo, tempo é dinheiro, o tempo voa. É muito difícil falar de uma coisa que a gente até entende, mas não consegue pegar e às vezes é até difícil de explicar. Existem muitas formas de entender o tempo. Existe aquele tempo que você tem a sensação de estar passando mais rápido ou mais devagar. Existe o tempo cronometrado por aparelhos de medição, que é sempre aquela mesma coisinha. E existe o tempo histórico. Vamos entender? Neste momento eu quero te convidar a conferir se você já está inscrito no meu canal e fazer a inscrição caso ainda não esteja. E também já vai deixando o like no vídeo e compartilha para que mais pessoas possam vir aprender história. Gratidão a todos vocês que de alguma forma estão apoiando o meu canal. Muito obrigada mesmo. Quando nós olhamos uma foto nossa de uns 3, 4 anos atrás, nós conseguimos observar a passagem do tempo. Quando a gente observa o crescimento de uma árvore, um animalzinho, um cachorrinho que cresce, de um ano para o outro, a gente consegue observar a passagem do tempo. Mas por que será que a gente tem a sensação de que em alguns momentos o tempo passa mais devagar e em outros o tempo passa mais rápido? Por exemplo, quando você está se divertindo em uma festa, conversando com um amigo, ou em um jogo, ou aqui assistindo vídeos que você gosta muito, você não vê, o tempo passa assim. Você pensa que passou 1 hora e já se foi o dia todo. Mas quando você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta muito, aí demora uma eternidade. Sabe aquela aula chata? Não acaba nunca. E quando você precisa fazer uma tarefa doméstica, enjoado, parece que 1 hora, sei lá, tem 1 milhão de minutos, não são só 60 minutos. Este tempo a gente chama de tempo psicológico. Quando a gente está numa situação agradável para nós, o tempo voa. E quando essa situação não é muito legal, parece que ele não passa nunca. Lembrando que o que é legal para mim pode não ser legal para você e vice-versa. Mas tem aquele tempo que é invariável, que é o tempo cronológico, que nós medimos com relógios, calendários. Sabe quando você acorda, a primeira coisa que você faz? Olhar a hora. A gente acorda antes do despertador, a gente vai logo conferir se a gente não perdeu a hora, se o despertador tocou e a gente não ouviu. A gente precisa saber a hora de ir para a escola, de chegar no trabalho. Atualmente, os seres humanos são muito controlados pelo tempo. Nós precisamos saber a hora de tudo, as datas para tudo. Ainda com o exemplo do despertador. Tem hora que a gente nem tá afim de acordar, a gente ainda quer dormir, estamos com sono. Mas tá na hora de levantar. E a gente tem que deixar a preguiça de lado e seguir. Esse tempo controlado por relógios e calendários é que nós chamamos de tempo cronológico. Existem muitas unidades de medida e muitos instrumentos para medir esse nosso tempo cronológico. Inicialmente, seres humanos começaram a observar a passagem do tempo olhando que havia uma parte clara e uma parte escura do dia, o dia e a noite. E aí concluíram que este ciclo, claro e escuro, compreendia um dia. Depois começaram também a observar as fases da lua, o movimento dos astros, o movimento do sol no céu durante o dia. Aos poucos foram criando instrumentos para medir e controlar esse tempo. Mas existe ainda um outro tipo de tempo, o tempo histórico. Esse é o tempo resultante da ação dos homens sobre a Terra. É, portanto, um tempo relacionado com as ações coletivas da humanidade no planeta. Por exemplo, o domínio de técnicas para produzir o fogo, as invenções de ferramentas,
o domínio da agricultura, de técnicas agrícolas, isso não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Teve lugar que aconteceu antes, considerando o tempo cronológico, e teve lugar que aconteceu depois. As mudanças não ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Tem lugar que elas aconteceram de forma mais lenta e em outros lugares aconteceu de forma mais rápida. Porque cada lugar, cada povo tem um ritmo próprio de desenvolvimento. Isso ajuda a explicar porque quando os europeus chegaram aqui na América, por exemplo, eles pareciam tão superiores em relação aos indígenas brasileiros. A gente poderia pensar, nossa, os portugueses eram evoluídos e os índios eram atrasados, selvagens. Ensinei na aula da semana passada que não podemos considerar nenhum povo como selvagem ou primitivo por causa do estilo de vida dele. Acontece que os indígenas aqui do Brasil estavam num tempo histórico diferente dos portugueses que estavam chegando. O tempo cronológico era o mesmo, o ano de 1500 depois de Cristo, mas o tempo histórico era outro. Os portugueses já tinham grandes embarcações, cartas náuticas, armas de fogo, formas de se orientar no tempo, no espaço, escrita, e os indígenas ainda não tinham nada disso. Mas isso não significa que eles eram atrasados. Significa apenas que o ritmo de descobertas desses indígenas foi diferente, um pouco mais lento do que o dos europeus. Outro exemplo super atual e simples para você entender. Se você vive numa cidade grande, imagine como seria se você vivesse em uma cidade pequena. E você que vive no interior, pense, como seria a sua vida se você vivesse na cidade grande? Você seria um atrasado? Um bobão? Ou você seria um super esperto por ser de uma cidade maior? Uma grande metrópole tem um ritmo diferente que uma cidade pequena. Tem muito mais pessoas nas ruas, tem muito mais engarrafamento, tem muito mais barulho. Enquanto que as pessoas do interior têm um ritmo diferente, às vezes quem está lá na zona rural ainda tem um ritmo relacionado com as estações do ano, com o período de chuvas e de seca. Isso nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre como a passagem do tempo pode ser diferente para cada um de acordo com o lugar onde ele está, com a comunidade onde ele está inserido. Por hoje é só. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre uma importante medida de tempo, o calendário, e sobre a existência de vários calendários na face da Terra. Então não perca a próxima aula. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo.